Você, condutor com a CNH provisória, recebe uma multa gravíssima. O que faz? Essa questão é esclarecida pelo nosso especialista no direito de trânsito, Dr. Cristiano Machado, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Trânsito legal. As regras de trânsito em destaque. Direito de trânsito é a nossa pauta a partir de agora em mais uma edição do Trânsito Legal com ele, nosso especialista, doutor Cristiano Machado. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. Sempre uma satisfação fazer parte do programa. Ouvintes agradecem justamente por causa do conhecimento aí do doutor Cristiano Machado, para trazer a eles respostas como essa aqui do ouvinte que encaminhou, doutor Cristiano, a seguinte questão. Estou com uma CNH provisória e meu pai tomou uma multa gravíssima dirigindo o meu carro. Perdi o prazo para indicar o condutor. Terei que fazer a CNH novamente? Pô, o filhote ficou sem pai nem mãe nessa aqui, doutor Cristiano. E, Solano, e o pior, escutando essa pergunta, na prática ela acontece muito e muito culpa. A gente pensa o contrário, mas muito a culpa dos pais, tá? Puxa. Efetivamente, se ele não fizer nada, tá? Se ele não discutir essa infração, ele terá que fazer uma nova habilitação, porque ele tem essa multa gravíssima. Mas, como ele comentou que foi o pai dele que tomou e ele perdeu o prazo, isso não retira dele a possibilidade de ele ingressar com uma ação judicial de indicação de condutor. Mesmo o prazo tendo passado, ele pode judicialmente identificar o condutor, regularizar a questão dessa multa e obter a carteira definitiva. Olha só, é uma ação própria para essa finalidade, então, doutor Cristiano, bem específica mesmo. É uma ação específica para isso. Ele não está dizendo que a multa é incorreta, nada disso. Ele está dizendo que a multa ocorreu, mas ele não era o condutor. Então, ele pode, de forma específica, o pedido é exclusivamente para sair do prontuário dele e passar para o pai dele. Muito bom. Nada como falar com o especialista, né? Doutor, já que a gente está falando sobre CNH provisória, né? Quais são os requisitos para o condutor que está recém-habilitado obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, doutor Cristiano? Solano, foi feita uma regra, no meu modo de ver, correta, né? Que é no sentido de tentar evitar que você tenha uma carteira e cometa, logo no início, já uma série de multas. Então, você não pode ser reincidente em multas médias ou você não pode cometer multa grave ou gravíssima. Se você for reincidente ou tiver multa grave ou gravíssima, você terá que se submeter a um novo processo de habilitação. É um fim educativo, né, Solano? Sem dúvida, sem dúvida. Necessário até, né, doutor? Não tenha dúvida. Bom, mediante essa situação, né, obtendo aí esses requisitos, ele vai ter, ou melhor, preenchendo esses requisitos, ele vai obter a CNH definitiva. Se no período, né, ele recebeu uma multa, qual é a orientação? Né? Ele está com a CNH provisória, né, está fazendo essa tramitação ali para a obtenção da definitiva. Qual é a orientação naquele caso em que ele recebe uma multa, doutor? Perfeito, vamos lá. Se ele receber uma infração em que ele não concordar, ele precisa exercer os prazos que ele tem, né, administrativos. Ele pode se defender na via administrativa e, estando essa multa em discussão, o DETRAN tem que disponibilizar a carteira definitiva para ele. E também o cuidado como do nosso ouvinte, ficar atento, né? Porque se ele receber uma multa e por acaso não foi ele que cometeu, que ele rapidamente procure o órgão de trânsito para informar quem era o efetivo condutor
para que essa multa não seja cadastrada no prontuário dele, né? Claro, ficar livre dessa situação, sem dúvida. Ainda mais que é início, né? Início de toda uma trajetória aí como condutor de veículo. E doutor Cristiano, com toda a sua expertise aí na área do direito de trânsito, durante tanto tempo ajudando tantas pessoas, qual é o seu conselho? O que o senhor deixa aí para o condutor que faz a CNH provisória? Quais são as cautelas? O que ele deve se ater? Como que deve ser o dia a dia no trânsito? O que o senhor pode trazer aí de informações e inspirações? Como a gente diz no popular, doutor Cristiano, um conselho de pai para filho. Exatamente, do conselho de pai para filho, eu já começaria dizendo que seria interessante que nesse primeiro ano ele tentasse não ter o carro no seu próprio nome. Explico, porque aí essa questão do pai que pegou o veículo dele e acabou tendo esse problema, um eventual problema do veículo, né, um mau estado de conservação, sem licenciamento, isso pode gerar um problema para ele. Então, se ele puder adquirir a propriedade do veículo após esse um ano, melhor. E também, Solano, nós estamos com o advento da carteira digital, que ele verifique toda a infração, né, verifique na carteira digital se entrou ou não entrou na infração. Nesse período de um ano, sistematicamente verifique para não perder prazos, para poder exercer o prazo administrativo de defesa ou recurso. Então, é preciso atenção total. E claro, né, respeite a regra de trânsito, que daí não vai ter esse problema de obter a carteira definitiva. Valiosas e oportunas as dicas do nosso especialista, o doutor Cristiano Machado. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!